O Anderson Torres terá direito a cela individual, visita, leitura, atividade física diária, até porque ele serviu numa função da segurança pública e, por isso, tratado como autoridade e nesse local reservado. Mas, de novo, eu acho que tem uma carga simbólica altíssima, uma descarga emocional. O brasileiro, sinceramente, basta ver uma espécie de total congelamento dos dois lados. Não tem grande fanfarra na esquerda, nenhum luto e manifestação e revolta na direita. É sintoma de um país, sinceramente, cansado de um processo histórico que parece que chegou a uma espécie de conclusão, pelo menos desde as revoltas de 2013, né, doutora Priscila? Sim, Marinho, ele termina para alguns dos réus, tendo em vista ali que houve o trânsito em julgado, né, como bem foi colocado, mas existe ainda, se diz, né, na fase processual, uma possibilidade de se buscar, ainda que haja o trânsito em julgado, um pedido de revisão criminal. Eu acho que claro que é esvaziado um pouco mais o pedido, porque o Código de Processo Penal permite que haja pedido de revisão criminal, e aí seria um dos relatores que não tenha sido o que julgou anteriormente, e aí depois iria ao plenário, só que não tem, assim, a oitiva dos réus, não é uma audiência, não é um processo como foi feito. E por que isso é importante? A revisão criminal, rapidamente explicando, ela serve quando tem um fato novo, quando a decisão tem uma prova, né, surge ali uma prova nova que não existia, ou quando a decisão está contrária ao texto da lei, à prova ali dos autos. Então, eu acho que passo seguinte da defesa, eventualmente, será fazer esse pedido de revisão criminal para poder ter uma chance de um novo julgamento, ainda que de forma ali só entre os ministros. E a gente vai ter que aguardar os passos seguintes, né, já que houve o trânsito em julgado pela falta de outros embargos infringentes que seriam possíveis, ainda que fossem ali inadmitidos. Agora, mano, queria muito ouvir a tua opinião também, porque eu estou convencido que esse capítulo, uma espécie de capítulo final, pelo menos dessa longa temporada de 12 anos, pelo menos, desde as manifestações das jornadas de junho de 2013. Parece que a gente teve o famoso não vai ter Copa, impeachment da presidente Dilma, Operação Lava Jato, prisão do presidente Lula, facada do Bolsonaro, eleição de 18, aquela catarse toda, 4 anos turbulentos da presidência Bolsonaro. Agora, finalmente, não sobra pedra sobre pedra na política brasileira, e direita e esquerda descobriram que pau que bate em Chico bate em Francisco. Agora a gente vai ver o que sobrará depois daqui, mas eu percebo a população com uma espécie de medo misturado com um cansaço total e absoluto, né? Depois de protestar tanto contra tudo e contra todos. E tem uma questão interessante do ponto de vista histórico, Marinho, porque nós estamos vivendo, neste momento, o maior período democrático da história do Brasil, ou seja, o maior período de mudanças de governo de forma pacífica, sem que tenha havido matança, golpes ou coisas, enfim, que perturbem a ordem constitucional de modo decisivo. E agora a gente está passando pela primeira vez, portanto, na história do Brasil, a iminência de uma transição geracional. Porque se a gente para pensar, bom, o Lula é presidente e foi candidato desde 88. Então, desde a redemocratização, um mesmo líder é protagonista. A geração de Bolsonaro é uma geração também que viveu a ditadura militar, ou seja, nós agora estamos pela primeira vez na iminência de, mantendo uma ordem constitucional, mantendo o regime democrático, assistirmos a uma transição geracional na política brasileira. Eu acho que parte dessa efervescência e desse clima turbulento tem a ver com isso, com o fato de estarmos numa região do mundo, América Latina, que não tem uma tradição dessas transições pacíficas de poder. No fim das contas, a transição geracional é também uma transição de estrutura de poder. A gente está falando sobre a capacidade do sistema político se renovar de forma orgânica, trazendo novas vozes da sociedade para dentro do sistema, fazendo renovações das estruturas. E aí, na minha opinião, a gente só vai saber de fato se essa página da história, esse capítulo se encerrou, quando tivermos novos líderes, uma nova geração assumindo o poder. Acho, portanto, que enquanto tivermos sob a presidência de Lula ou no protagonismo dele na próxima eleição, e tudo indica que isso ocorrerá, acho que é cedo dizer que esse capítulo se encerrou.
E cedo dizer se sobrou alguma esperança ou não nesse cansado, maltratado, humilhado povo brasileiro, uma mistura de medo e cansaço. Eu li um baita artigo ontem, presumo que, mano, pelo comentário também, crédito onde o crédito é devido, do Rodrigo da Silva, no Estadão, onde ele disse claramente, né, com essa tradição da instabilidade política da América Latina, no Brasil então nem se fala, com toda essa perspectiva desse clima permanente de troca de governo, troca de governo, troca de governo, sucessivamente, tem uma média de queda de PIB de 2,4% entre uma transição de um governo para o outro, porque quem tem dinheiro manda dinheiro para fora, trava contrato, adia investimentos, não tem previsibilidade nenhuma. E a confiabilidade no futuro depende da previsibilidade. E aí estamos rodando em círculos nesse eterno jogo de gato e rato e o futuro do Brasil contingenciado, né, Guilherme Sugimori? Eu posso dar uma cutucadinha no STF aqui, Marinho? Cutucar a dona, só se for. Eu não gostei muito desse trânsito em julgado, não, tá? Não é comum essa análise prévia do recurso não caber, porque o que o STF fez foi dizer, olha, os segundos embargos aqui apresentado por algumas pessoas, aqui eu já rejeito, então trânsito em julgado, e os tais dos embargos infringentes, que são o recurso baseado na existência de votação divergente, né, de existir algum ministro que discorde, não precisa ser ministro, se existe no Tribunal de Justiça de segundo grau também, o STF já se adiantou e disse, aqui não cabe porque só existe um voto e nós entendemos que são necessários 2 votos ao menos, tal, então não pode entrar com esse recurso, eu já estou declarando o trânsito em julgado. Não é que esteja errado, tá? Mas é mais tradicional que a pessoa apresente o recurso para ele ser rejeitado. Ainda mais nesse caso, porque essa construção do serem necessários 2 votos é uma construção do STF, baseada no regimento interno deles para plenário, então eles acham que ali, para os julgamentos de turma, precisa ter 2 votos divergentes, mas isso, assim, eu entendo que a defesa poderia querer discutir, poderia querer dizer, olha, aqui é excepcional, é um caso assim assado, deveria se alterar a jurisprudência, enfim, expor lá um entendimento de por que eles acham que o recurso é cabível, até porque eles disseram que iam entrar com o recurso e tem o prazo para o recurso. Então, assim, na prática, acaba não fazendo muita diferença, porque esse recurso seria negado, estava na cara que não seria aceito. Mas eu acharia mais razoável aguardar o prazo ou a apresentação dos recursos para aí discutir o não cabimento dele e aí declarar o trânsito em julgado. Achei assodado. Agora, uma das perguntas que fica no ar, né, David Tarso, essa decisão toda, o trânsito em julgado definitivo agora, ele de alguma forma fortalece ou implode o bolsonarismo rumo a 2026? Porque tem que ser muito ingênuo ou muito desonesto intelectualmente, coisa que você não verá nesse programa, não reconhecer a atuação flagrantemente política de vários membros da Corte mais alta de justiça desse país nos últimos anos, como uma espécie de árbitro do jogo de futebol político. A pergunta que fica é, estamos diante de um julgamento técnico ou de mais um capítulo na disputa pelo poder rumo a 2026? Porque a justiça pode muito bem pacificar ou incendiar de vez o tabuleiro político pelos próximos 2 anos, David. Diante das inconsistências apresentadas, né, Marinho, a gente vê muitos erros processuais, acho que o pessoal pode falar melhor do que eu aqui, mas no aspecto político, isso, claro, que fragiliza o lado bolsonarista, né, justamente porque essa prisão, por conta dessas inconsistências, essas situações também que são geradas, desencadeadas por meio das ações, como a gente vê fuga de pessoas que foram aos Estados Unidos. Não tem aquela coisa do quem não é visto não é lembrado? Mas... De certa forma, claro que, enfim, a figura do Jair Bolsonaro é maior, vai parar por cima, mas muita gente falando por ele não tem a mesma força do que o próprio na linha de frente, né? E sobretudo falando de forma desencontrada muitas vezes, né, Marinho? Porque aí eu acho que tem uma análise importante da gente fazer a respeito das diferenças de posição e de estruturação política do grupo na prisão do presidente Lula e agora na prisão de Bolsonaro. Porque no caso do presidente Lula, você tinha uma estrutura hierárquica e institucional consolidada por meio do Partido dos Trabalhadores e uma disciplina na militância ecoando uma mensagem sebastianista, no fim das contas, né? Com base naquela ideia do mito voltará para nos redimir. Então, isso foi construído com muita disciplina por parte da esquerda.
Agora, a gente está assistindo a uma situação em que nem o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, consegue fazer um discurso que esteja sintonizado com os familiares mais próximos do presidente. E até mesmo dentro da família Bolsonaro, há dissonâncias. Existem notícias sobre o mal-estar entre Michele Bolsonaro e Flávio Bolsonaro, que tentou ocupar um lugar de porta-voz, mas não teria consultado a Michele antes de assumir e desempenhar esse papel. Até o Carlos Bolsonaro teria sido, nesse caso, alguém que estava ali acolhendo a Michele Bolsonaro, que é curioso, porque antes nós tínhamos notícias de desavenças entre Carlos e Michele, né? Mas, enfim, tem todo um drama familiar e uma desestruturação institucional que dificulta muito a condução de uma estratégia política que seja minimamente consistente do lado da direita, de modo contrastante com o que ocorreu na época da prisão do presidente Lula. Então, eu acho que isso gera um cenário de incerteza. Afinal de contas, diante dessa desestruturação, de cada um puxando para um lado, a direita vai conseguir se reconfigurar, vai ter o mesmo tipo de liderança que tinha antes, o bolsonarismo vai continuar sendo protagonista da direita, ou veremos uma reconfiguração de fatores? Eu acho que tudo isso está em aberto. A gente falou aqui que o Brasil claramente é o cão correndo atrás do próprio rabo, um pesadelo repetitivo, como a gente vem percebendo. Só que é impossível não fazer a comparação. Como a gente disse, agora está pacificado. Pau que bate em Chico, bate em Francisco, direita e esquerda experimentando o que é estar ali no banco dos réus, julgado pela opinião pública e pela justiça. Agora, é flagrante a diferença de tratamento que o próprio presidente Lula teve com o Estado de Direito à la carte, com o sistema aberto para ele. A gente traz o exemplo do ex-presidente Bolsonaro, né? A defesa dele teve 15 dias para responder à acusação da PGR, que teve 83 dias para produzir. O presidente Lula teve habeas corpus, ou pelo menos 8 habeas corpus que foram analisados, reanalisados, julgados. Eu acho que não só isso também, Marinho. Várias vezes. Teve até direito a comício antes de ser levado para o cárcere em Curitiba. Exatamente, então, eu acho que o direito... Simbolicamente isso tem força. O direito à manifestação que foi cerceado, né? Ele foi impedido, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi impedido de conceder entrevistas, de se manifestar por meio das redes sociais. Enquanto o Lula, quando ele estava enfrentando o processo, ele tinha livremente acesso à imprensa, não foi censurado em relação a isso. E como você bem lembrou, teve também, né, ali o momento em que ele participou de uma espécie de comício. Então, todas essas questões trazem também a narrativa de uma possibilidade de censura, né? Não só possibilidade, vejo como censura. E a audiência de custódia também estabelecida hoje é protocolar, porque quem vai se colocar, qual vai ser o juiz que vai presumir as garantias ali do réu, porque a audiência de custódia é justamente sobre isso, né, doutora? Para que você possa ver se a prisão foi legítima, se há inconsistências, se houve algo de errado ali no processo, se opor à corte máxima que está acusando, que foi a acusadora. Então, assim, que julgou procedente o processo. De que forma que a gente vai ver alguma diferença em relação a isso? Não tem. Nenhum juiz vai se opor a isso. O STF, que raramente reconhece um recurso, reconheceu, rejulgou todos que foram apresentados pela defesa do Lula, pelo atual ministro do Supremo, Cristiano Zanin, ali na defesa do ex-presidente Lula, e simplesmente algo que 99,9% dos brasileiros não teriam acesso, porque o STF raramente julga um recurso. Não é isso, doutora Priscila? Eu estou aqui pensando que eu acho que também falta um pouco de inteligência na questão do jogo, né? O processo penal, Marinho, ele é um jogo. Muito embora as pessoas não achem que ele é. Todas as pessoas sabem as regras. E a gente observa, e aqui pensando, ouvindo o David falar, eu me lembro que o que o presidente Lula fez quando ele foi preso? Se recolheu, jogou ao povo na rua, de maneira que falasse por ele, procurou advogado, fez as tratativas internamente, não estou falando isso que é certo nem que é errado. Já ao lado do Bolsonaro, não, eles... E não estou dizendo que isso não deva ser feito, tá? Só estou dizendo aqui que foram situações distintas e que talvez isso tenha, de alguma maneira, influenciado na regra do jogo internamente. Eles passam, então, a deferir, né, palavras, a incitar, até porque foi isso um dos motivos que ensejou a não possibilidade dele se manifestar nas redes sociais. Então, a gente percebe que o STF, ele tem realmente esse cunho
cunho político e nem sempre saber a regra do jogo por si só basta ali. Então, o que manda muito? A força que você tem de falar internamente, de buscar o advogado para conversar. Não estou dizendo que isso é certo nem que é errado, eu repito, porque as pessoas hoje, Marinho, estão assim muito, né, querendo colocar a culpa na prisão do Bolsonaro na gente. Então a gente não tem culpa disso. Nós estamos aqui dizendo a opinião com relação ao que eu acho que possa ter influenciado para as tratativas serem diferentes. Lembrando que o ex-presidente, ele tratava-se ali de uma prisão que era cautelar e o do Bolsonaro, ele não está preso especificamente, não estava, né? Preso especificamente por essa prisão que seria cautelar. Então teria tido realmente diferença. Agora, aonde está essa diferença se é a mesma regra? Mano, não se trata aqui, pelo amor de Deus, não se trata aqui de absolver Bolsonaro, mas é de reconhecer o óbvio. Sim. Enquanto um foi tratado como uma espécie de personagem histórico, o outro já foi como vilão anunciado. Quando um teve todas as chances, o outro mal teve uma. Então, acesso completamente filtrado a provas, prazos encurtados, portas entreabertas e outro com tapete vermelho e Estado de Direito à la carte. Enfim, pelo menos eu acho que tem aquela sensação da gente estar chegando a uma conclusão de um período histórico aqui. Uma coisa curiosa é que se você conversar com petistas sobre o período de prisão do presidente Lula, eles vão atacar o judiciário de todas as formas também. Eles não enxergam que o presidente Lula teve essas garantias. Vilão, né? E o Moro era vilão, era um perseguidor. Então, também, enfim... ou seja, o que é que eu estou querendo dizer? A percepção sobre o judiciário, a depender do lugar que você está no espectro político, acaba tendo um viés muito grande. Ou seja, a gente tem, nesse debate, uma contaminação do afeto muito grande e a gente não pode ignorar isso. E também acho que há uma diferença sobre a natureza do crime de cada um que interfere no modo de conduzir a investigação e o processo. Por quê? Porque num caso a gente estava falando de um crime clássico de corrupção, onde a fala não constitui crime. No outro, a gente está falando de uma tentativa de golpe de Estado, onde parte da acusação da Polícia Federal e do próprio Ministério Público seria da construção do clima político para a aplicação do golpe. Seria a milícia digital coordenada nas redes sociais em direção a um ataque, uma degradação da confiança nas instituições, no judiciário. Ou seja, a fala também é parte do crime na interpretação do Ministério Público e do Judiciário, no caso do presidente Bolsonaro.